Pessoal, vamos continuar, né, a nossa aula de física. Acabei de fazer a correção e agora nós vamos para o próximo conteúdo. Nós vamos estar iniciando o finalzinho desse capítulo de genética, na página 59. Nós vamos falar sobre os heredogramas. E o que são os heredogramas? Eles são um esquema utilizado em genética para indicar a estrutura de um grupo familiar com relação a determinada característica. São conhecidos também como pedigree ou como árvore genealógica, certo? No heredograma, os indivíduos eles vão ser representados por símbolos, tá certo? As gerações vão ser indicadas com algarismos romanos e os indivíduos vão ser representados. E cada indivíduo dentro da geração vai ser indicada por números indo-arábicos, que são os números 1, 2, 3, e eles vão iniciar da esquerda para a direita ou sempre em ordem crescente, a partir do primeiro indivíduo. Por exemplo, aqui é 1, então aqui é o indivíduo 2, tá certo? Então, isso aqui são os heredogramas, certo? E como a gente viu, eles são utilizados nas genéticas para você esquematizar os cruzamentos entre os indivíduos, tá certo? Então, aqui nós temos o exemplo de heredogramas. Aí, como eu disse para vocês, os indivíduos são representados por símbolos. Os símbolos são os seguintes, ó, pessoal. O símbolo de bola é um indivíduo do sexo feminino. O quadrado é um indivíduo do sexo masculino. E quando vem um losangozinho aqui, ó, é um indivíduo de sexo de sexo desconhecido, tá certo? Aí nós temos, como eu disse, as gerações elas são indicadas em algarismo romano. Nesse heredograma aqui nós temos 3 gerações, a geração 1, geração 2 e geração 3. Os indivíduos são indicados com números indo-arábicos e eles são descritos da esquerda para a direita, sempre em ordem crescente, ó. Indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 1, 2, 3 e 4, indivíduo 1, 2, 3 e 4. Outra coisa importante é que quando a bolinha tá clarinha assim, ele indica que o indivíduo é normal para determinada característica. Por exemplo, se está estudando albinismo, então quando ela tá branquinha, significa que o indivíduo não tem albinismo. E quando ela tá assim escurinha ou pintadinha, significa que o indivíduo é afetado, ou seja, que ele tem o albinismo, tá certo? Quando eu tenho esse tracinho aqui, significa casamento, que é um casal, um homem e uma mulher que se juntaram e tiveram filhos. Esse traço, quando tem assim, ó, a bolinha e 2 tracinhos com quadrado, significa que é casamento consanguíneo, ou seja, entre familiares, entre 2 primos, por exemplo. E essa ligação aqui, ó, essa que faz isso, significa que é uma ligação com os filhos. E aí nós temos também quando são gêmeos idênticos, que vocês têm no livro de vocês, é na página 59. Vou desenhar aqui, não vocês podem olhar. Então, tem a representação quando são gêmeos idênticos, univitelínicos, que aí lembrem que se for, são sempre iguais, e aí são 2 homens ou 2 mulheres, não é isso? E temos os gêmeos bivitelínicos, que é quando eles são diferentes, não é isso? Que são um homem e uma mulher, ou 2 homens e 2 mulheres, mas que eles não são idênticos, tá certo, pessoal? Vamos ver como é a utilização na prática. Por exemplo, na prática a gente usa esses heredogramas da seguinte maneira. Então isso aqui vocês compreenderam, né? Então aqui, ó, aqui é a mulher, aqui é o homem. Esse homem casou com essa mulher e teve os seguintes filhos, ó. Deixa eu explicar melhor para vocês. Esse homem casou com essa mulher da geração 1. O homem 1 casou com a mulher 2. Aí eles tiveram os filhos que são a segunda geração. Aqui eles tiveram um menino e uma menina, tá certo? No caso o menino é quadrado, então uma menina e um menino. Esse menino casou com essa menina e tiveram esses filhos, que foi um menino, uma menina e outro menino, sendo que a menina é afetada, ou seja, dependendo da característica que está sendo estudada, essa menina possui a característica. Aí, essa menina deles casou com esse menino aqui e tiveram apenas um filho, que foi uma menina, certo? Que não é afetada. Apesar de que, ó, a gente pode concluir que esse casal aqui é heterocigoto para característica, porque, ó, se fosse o albinismo, eles seriam azão-azinho, ó. Porque quando eu cruzei, um dos filhos saiu azinho-azinho, que é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Ó, por exemplo, você tem o seguinte heredograma, desenhadinho aqui, ó. O menino, sempre confundo, mas o quadrado é o menino. O homem, né, com a mulher, casou, né,
tem esse quadradinho, significa que casou. Aqui, abriu para aqui, significa que eles vão ter filhos, certo? E aí, no caso, eles tiveram um homem e uma mulher. O homem tá escurinho, então significa o quê? Que para essa característica que está sendo estudada aqui, o homem está afetado, não é isso? Então eu perguntaria para vocês, quais são os genes do pai? Os pais são o quê? Homozigóticos, são heterozigóticos, são homozigoto dominante, recessivo ou são heterozigóticos? Aí você, se for o albinismo, por exemplo, aí você vai me responder que os pais, eles são heterozigóticos. Por quê? Porque um dos filhos está afetado. Como a gente está falando de albinismo, eu já sei que aqui é azim. Então, os pais têm que ser heterozigóticos, azão, não é isso? Porque quando eu cruzar, ó, aí eu vou ter azão de novo, né? Azim e azim. Ou seja, um dos filhos vai ter o genótipo para o albinismo, que é esse aqui. Aí esse aqui, qual o gene dele? Aí você não tem como responder, porque ele pode ser azão, não é isso? Ou pode ser azim, não é isso? Então ele pode ser, esse indivíduo aqui pode ser azão, homozigoto dominante ou heterozigótico. Mas nós sabemos que esse, a gente já sabe porque ele é afetado, tá certo? Então os heredogramas servem para isso e são assim utilizados. Então a gente encerra aqui, eu vou passar agora a página e as questões da atividade de hoje, tá certo? Só um minutinho. Então, ó, a atividade, ela vai estar, é só uma página só, também não são muitas questões, tá bom? Ó, pessoal, a página é a página 61, as questões de 1 a 5. Tá certo? Então resolvam, mandem para mim no aplicativo ou pelo Zap, não tem problema. O importante é que você mande para mim, tá certo? E qualquer dúvida, pessoal, é só chamar. Eu estou disponível de 1 às 5 para tirar qualquer dúvida. Tchau e um abraço.